Olá, meu nome é Daniela Trovão e a gente vai fazer alguns exercícios hoje sobre ligações, falar um pouquinho sobre polaridade, geometria, forças intermoleculares, né? São conceitos que estão sempre caindo nos vestibulares porque eles englobam alguns temas que estão relacionados à solubilidade, né? Por que que determinado material é solúvel em outro material? E também eles englobam, por exemplo, estado de agregação, que é muito importante, né? Por que que determinado material é sólido a temperatura ambiente, por exemplo. Então, o primeiro exercício fala assim: explica a relação entre metal, cátion e eletropositividade. Então, é bem simples. Na verdade, isso tudo representa a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Metal é aquele elemento lá da tabela periódica e tem uma tendência em perder elétrons. Essa tendência, por que essa tendência? Essa tendência é para se tornar estável. Para esse elemento é mais fácil perder elétrons, de forma que ele vai ficar com a última camada estável igual a de um gás nobre, né? Segundo a teoria do octeto. Se ele perde elétrons, ele vai acabar formando cátions. E, formando o cátion, ele vai ficar com carga positiva, ou seja, ele fica com carga elétrica positiva, por isso ele é chamado de um elemento eletropositivo. Então, essa é a relação. Aí na questão 1.2 eu pedi o contrário. Então, qual é a relação entre a metal, ânions e a eletronegatividade? Já um ametal, então, é um elemento que para se tornar estável igual a um gás nobre, ele tem uma tendência em ganhar elétrons. Se ele ganha elétrons, ele fica com excesso de elétrons, forma ânions. E ao formar ânions, porque ficou com excesso de elétrons, ele fica com a carga elétrica negativa. Então, são elementos eletronegativos. Aí eu vou aproveitar e dar uma dica para vocês. Tem essa frasezinha que coloca em ordem crescente os principais ametais, que é a seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. No caso dessa frase, todos esses elementos são ametais, então fica a dica. Se você tem uma substância e você quer saber se os componentes da sua substância são metais ou ametais, se o seu elemento estiver nessa frase, ele é ametal. Se não tiver, muito provavelmente o seu elemento seja ametal. Ok? Terceira questão. Quais as duas famílias de maior caráter metálico da tabela periódica? Então, o maior caráter metálico é a maior tendência de todas em perder elétrons. Então, as duas famílias que têm esse maior caráter, ou seja, são as famílias mais eletropositivas da tabela periódica, são as famílias 1A e 2A, ou coluna 1, coluna 2, ou ainda metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Questão 4. Qual o grupo de maior potencial de ionização da tabela periódica? Potencial de ionização também pode ser chamado de energia de ionização, que é a energia necessária, a energia que eu tenho que fornecer para que meu elemento perca um elétron. Então, as famílias com maior dificuldade de perder elétrons são as mais eletronegativas, que são aquelas que mais gostam de elétrons. No caso que ele está perguntando qual é a que tem maior potencial, é aquela que vai ter maior dificuldade de perder, que vão ser os gases nobres. Como eles já são estáveis, eles têm uma dificuldade gigantesca em perder elétron. Ali, calcogênios, halogênios são elementos de alto potencial de ionização, mas a família que tem maior potencial de ionização são os gases nobres, porque você tem que fornecer muita energia para que eles percam seus elétrons. Questão 5. Qual as duas famílias de maior eletronegatividade da tabela periódica? A eletronegatividade, como a gente já falou, é a tendência que o elemento tem em ganhar elétrons. A gente exclui os gases nobres, porque eles não têm, né, essa tendência, porque eles já são estáveis. Então, as duas famílias com a maior tendência são aquelas que têm 6 e que têm 7 elétrons na camada de valência, que são os calcogênios e os halogênios. Os calcogênios que têm 6 e os halogênios que têm 7. Então, eles têm uma tendência maior em ganhar, respectivamente, 2 e 1 elétron para se tornarem estáveis. São as famílias mais eletronegativas. Questão 6. Indica a tendência dos elementos abaixo em perder ou ganhar elétrons, indicando a carga, que é o número de oxidação, NOx, é a mesma coisa que carga, adquirida após se tornar um íon. Então, o primeiro elemento que nós temos aí é o sódio, que tem número atômico 11. Fazendo a sua distribuição, a gente vai ver que na camada de valência, que eu destaquei, a gente só tem um elétron. Então, você tem duas possibilidades de estabilizar o sódio.
Ou ele recebe 7 elétrons para essa terceira camada ficar completa, ou ele perde esse um elétron aí dessa terceira camada. E aí essa camada vai ficar vazia, a camada mais externa passará a ser a segunda camada. E aí, então essa é a maior facilidade, ele perder um elétron ao invés de ganhar 7. Então ele tem a tendência em perder um elétron. E perdendo um elétron, ele vai ficar com a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, em que a segunda camada vai ser a última e que estará completa com 8 elétrons. E ele vai virar o cátion Na+, que é uma das coisas que o exercício está pedindo, indicando a carga mais 1, ou NOx mais 1. Na letra B, eu tenho o flúor, que tem número atômico 9. Fazendo a sua distribuição, um S2, 2S2, 2P5, na sua última camada, que está destacado, ele já tem 7 elétrons, então ele tem uma tendência em ganhar 1 elétron, adquirindo um NOx, ou carga, menos 1. Já o fósforo, que tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Lembrando que para fazer a distribuição a gente tem que seguir o diagrama de Linus-Pauling. Até obter esse valor de número atômico, que no caso vai ser igual ao número de elétrons. Para o fósforo, a gente vê em destaque que na última camada a gente já tem 5 elétrons, então para se tornar estável, basta que ele ganhe 3. E ao ganhar 3, ele vai adquirir uma carga menos 3. Na letra D é o magnésio, que vai ter distribuição terminada em 3s2, a sua camada de valência tem 2 elétrons, só 2 elétrons. Então, nesse caso, é mais fácil perder esses 2 elétrons, ele vai acabar adquirindo uma carga mais 2, vai se tornar estável com a carga mais 2. O alumínio, bem semelhante ao magnésio, termina sua distribuição em 3s2, 3p1. Ele terá na sua última camada 3 elétrons. Então, é mais fácil ele perder esses 3 elétrons, essa camada vai ficar vazia, e aí a última camada passará a ser a segunda, que estará completa com 8, e aí ao perder esses 3 elétrons, ele vai adquirir uma carga mais 3. Na letra F a gente tem o oxigênio, um S2, 2S2, SP4, sua camada de valência em destaque apresenta já 6 elétrons, então para se tornar estável basta que ele ganhe mais 2, e aí ele vai adquirir um NOx, ou uma carga menos 2. O carbono, que tem número atômico 6, um S2, 2S2, 2P2, na camada de valência tem 4 elétrons. O carbono é um ametal, ou seja, ele tem uma tendência em ganhar elétrons, ele vai completar essa camada de valência aí, recebendo 4 elétrons, para dar um total de 8. E aí ele vai formar, então, um ânion menos 4. Ok? Na questão 7, eu peço para você indicar o tipo de ligação, né? Para as substâncias que estão em destaque. Então, seguindo aquela dica que eu dei para vocês da frase fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. O carbono está na frase e o oxigênio está na frase, são 2 ametais, portanto, se você só tem ametal na sua estrutura, o tipo de ligação é covalente ou molecular, tá? Na letra B, HBr, o hidrogênio e o bromo, estão também na frase, então são ametais, então o tipo de ligação também é covalente ou molecular. Na letra C, o iodeto de sódio, o sódio não está na frase, portanto ele é um metal. O iodo está na frase ametal, metal com ametal caracteriza a ligação iônica, vai formar um composto iônico. Desde dado, o cálcio não está na frase, então ele é um metal, o oxigênio está ametal. Mesma coisa que a letra C, metal com metal, a gente tem a ligação iônica. Na letra E, cloreto de magnésio, magnésio não está na frase, então é um metal. O cloro está, então é um ametal, é um tipo de ligação que nós teremos aqui também iônica. Na letra F, CH4, que é o metano, o carbono e o hidrogênio fazem parte lá da frase, então são ametais, então ligação covalente ou molecular. Na questão número 8, ele pede para você montar a fórmula e indicar o tipo de ligação do composto formado entre um elemento X. Aí olha só, o elemento X ele tem configuração geral NS2. O que significa isso? Que na camada de valência dele, que não importa se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, por isso que ele bota esse N, a gente tem terminação S2, ou seja, ele é um elemento da família 2A, é um metal alcalino terroso, né, que é
a coluna que tem terminação S2. E aí, como ele só tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai ter uma tendência em perder esses 2 elétrons. É um metal e ele vai virar o cátion de carga mais 2. Já o elemento Y tem configuração geral Ns2Np3, ou seja, ele tem na camada de valência 5 elétrons, ou seja, família 5A ou coluna 15. Como ele já tem 5 elétrons, ele tem uma tendência em ganhar 3 elétrons, e ao ganhar 3 elétrons, ele vai adquirir uma carga menos 3. Então, composto formado por esses dois íons, tem que ter um equilíbrio nas suas cargas. O X de carga mais 2 com o Y de carga menos 3, a gente usa o macete. Né? O númerozinho que está em cima do cátion passa para baixo do Y, e o númerozinho que está em cima do Y passa para baixo do X, que é o cátion. Lembrando que, por convenção, a gente começa sempre pelo cátion, depois pelo ânion. Então, a gente vai chegar na fórmula do composto X3Y2, que é o que ele está pedindo. E o tipo de ligação estabelecida aí é a ligação iônica, já que é a ligação entre um metal e um ametal. Na questão número 9, eu estou pedindo para indicar as fórmulas eletrônica, estrutural e o tipo de geometria. Eu aproveitei e vou falar um pouquinho da polaridade também. Então, começando com o oxigênio, que é o O2. O oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Se a gente olhar em volta de cada oxigênio, a gente tem representado 6 eletrinhos. Eles compartilham 2 pares de elétrons, e aí eu tenho indicando a fórmula eletrônica, que é essa que mostra os eletrinhos, né, as bolinhas. E ao compartilhar 2 pares de elétrons, cada um deles vai ficar estável com 8. A fórmula estrutural, ela indica a ligação covalente na forma de um traço. Então, como são 2 ligações covalentes, são 2 traços. Só tem 2 átomos, o tipo de geometria é linear. E como os 2 átomos são iguais, não existe diferença de eletronegatividade entre eles, essa molécula é apolar. Daí, por exemplo, a gente pode falar várias coisas. Por isso que o oxigênio tem baixa solubilidade na água, por exemplo, porque a água é polar, então eu vou ter uma interação muito fraca entre essas 2 moléculas, e é por isso também, por exemplo, que o oxigênio é gasoso a temperatura ambiente, porque como é uma molécula apolar, um oxigênio não atrai ou tem muita dificuldade de atrair outro oxigênio. Então, por isso que a temperatura ambiente, essas moléculas estão muito afastadas umas das outras, né, no estado gasoso. A letra B é o metano, tetrafluoreto de carbono, CF4. O carbono é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa fazer 4 ligações, né? Ele é tetravalente. E o flúor é da família 7A, ele já tem 7 elétrons na última camada, precisa fazer uma ligação, é monovalente. Então, cada flúor só pode fazer uma ligação e o carbono tem que fazer 4. Então, essa é a fórmula estrutural, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. A estrutural é quando a gente substitui, então, cada ligação covalente por um tracinho, né? Quando eu tenho um elemento no meio circundado por 4 outros átomos, o tipo de geometria é tetra, de 4 ligações, tetraédrica. E aí, no tetraedro, eu vou ter o flúor sendo mais eletronegativo, né? E aí eu vou ter as forças que existem, né, da diferença de eletronegatividade para cada flúor em relação ao carbono se cancelando, essa molécula vai ser apolar. Na letra C, a gente tem a água, que é um clássico. A água é o oxigênio, precisando fazer 2 ligações, porque ele é da família 6A, e o hidrogênio, que é monovalente, só faz uma ligação. A fórmula eletrônica está aí, né? E a estrutural, eu não fiz o desenho de acordo com a geometria, mas só lembrando que um elemento no meio ligado a 2 outros, sendo que esse elemento central tem pares de elétrons sobrando, outro tipo de geometria não é linear, é o que? Angular. E como é angular, na somatória dos vetores, a gente não consegue cancelar, e aí a molécula vai ser polar. No caso da água, é molécula polar, né? E a gente pode se basear nessa água para saber a polaridade de várias outras moléculas com relação ao que a gente sabe mais ou menos sobre o que mistura e o que não mistura com a água. O que mistura tem polaridade também. O que não mistura são moléculas apolares, né? De uma forma geral. Na letra D, a gente tem o ácido clorídrico, HCl. Só tem 2 átomos, o H precisando fazer uma ligação e o cloro, que é da família 7A, também.
Tá aí a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural. Então, como eu só tenho dois átomos, linear é o nome da geometria. Como esses dois átomos são diferentes, a molécula vai ter uma diferença de eletronegatividade entre os átomos. Eu vou ter polos, polo negativo no cloro, que é mais eletronegativo, consequentemente um polo positivo no H. Então, a minha molécula é polar. Na letra E eu tenho o SO3, atenção para o caso do SO3. O enxofre, ele vai fazer duas ligações, porque ele é da família 6A, e o oxigênio, o primeiro oxigênio que está aparecendo aí também, eles fazem uma dupla. Como o enxofre vai ter dois pares de elétrons sobrando, ele pode compartilhar esse par de elétrons com cada um dos outros dois oxigênios, né? Esse tipo de ligação é chamada de ligação coordenada, ou antigamente era chamada de dativa. A coordenada também é representada por dois tracinhos, então olha como é que fica a fórmula estrutural. Tem três pares de dois tracinhos, sendo que o primeiro é realmente de uma ligação dupla e os outros dois são duas ligações coordenadas. Um átomo no meio e três nas pontas, um átomo no meio, que é o enxofre, e três outros nas pontas, que são os oxigênios, a geometria poderia ser piramidal ou trigonal planar. Porém, como não sobram elétrons no átomo central, essa estrutura vai ser trigonal planar. E aí, todos os elementos mais eletronegativos são os oxigênios. A gente tem cada oxigênio puxando os elétrons do enxofre. O somatório dos vetores dessas diferenças de eletronegatividade se anulam, essa molécula será apolar. O nosso último exemplo da questão 9, a letra F, é o NH3, que é a amônia. Nitrogênio no meio, se ligando a 3Hs. Como o nitrogênio da família 5A sobra um parzinho de elétrons, isso vai fazer a diferença na geometria. Então, como no caso anterior, que era trigonal planar, aí, quando sobra par de elétrons, vai ser piramidal. E aí tem as fórmulas eletrônica estrutural, a geometria piramidal, e as piramidais também são todas polares, assim como as angulares. Na questão 10, a gente tem o seguinte: gasolina e água não interagem entre si, ou seja, não se misturam, né? A gasolina é um derivado do petróleo, e aí ele quer que você explique do ponto de vista químico, né? Por que isso acontece? Como a gasolina é derivada do petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos, né? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos e a gasolina, consequentemente, também. Os hidrocarbonetos são moléculas apolares, e aí está toda a explicação. Como a água é polar, acaba não ocorrendo a interação entre esses dois tipos de materiais, né? E aí eu vou ter um sistema bifásico no caso, porque não ocorre interação entre as moléculas. Na questão 11, eu peço para você explicar do ponto de vista químico também por que o gás carbônico é gasoso a temperatura ambiente e a água é líquida. E aí isso é sensacional, você tem que saber explicar isso. O CO2 é uma molécula linear, de acordo com a forma estrutural que está aí. E o que acontece? Eu representei com um vetor a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono. O oxigênio, como é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons do carbono. Eu representei com um vetor. Então, são dois vetores, cada um para os oxigênios. Como eles estão na mesma linha, em sentidos contrários, eles vão se cancelar, o que faz com que a molécula inteira seja apolar, né? E aí a força que vai existir entre as moléculas de CO2, aí aqui no desenho abaixo, entre um CO2 e outro CO2, é uma interação extremamente fraca, uma força intermolecular entre as moléculas extremamente fraca, chamada de polo induzido, né? Então, pouca energia é capaz de separar uma molécula de CO2 da outra molécula de CO2. Então, a temperatura ambiente, como tem uma energia relativamente alta, essas moléculas já estão separadas há muito tempo, por isso que é gasoso, né, na temperatura ambiente. Já a água, que a gente já falou lá atrás, que é uma molécula polar, o tipo de interação é mais forte. Então, quando eu aproximo uma molécula de água de outra molécula de água, elas se atraem com uma certa intensidade. No caso, essa intensidade é muito forte, que é chamada de ligação de hidrogênio. A condição para que haja ligação de hidrogênio é a molécula tem que ter o hidrogênio, que é um elemento pouco eletronegativo,
com um elemento muito eletronegativo, né? No caso, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Então, a água tende a essa condição. Ela tem o H ligado ao O. Então, é uma molécula muito polar, tá? Então, eu preciso muita energia para separar uma água da outra água. E aí, é por isso que a temperatura ambiente ela não é gasosa, ela é líquida. A questão 12 pede para indicar o tipo de força intermolecular existente entre as moléculas do exercício 9. Então, começando aí pela primeira, que é o O2, a gente já falou lá no exercício, né? O tipo de interação é dipolo induzido, porque é uma molécula apolar. Na letra B também é uma molécula apolar, então também faz dipolo induzido. Na questão letra C, como é a água, que é polar, e ela atende à condição de hidrogênio ligado a O, o tipo de interação que existe aí é a ligação de hidrogênio. No HCl, eu tenho uma molécula também polar, também tem o hidrogênio, mas o hidrogênio não está ligado nem a F, nem a O, nem a N. Então, não é ligação de hidrogênio, é um pouco mais fraca que a ligação de hidrogênio, que é a dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. Na letra E, a gente tem o SO3, que faz geometria trigonal planar, é uma molécula apolar, portanto, entre as suas semelhantes, ela vai fazer dipolo induzido. E na amônia, que é o NH3, é uma molécula piramidal, é uma molécula piramidal polar e ela também atende à condição da ligação de hidrogênio. Tem o H ligado ao N, então é uma molécula extremamente polar. E aí as suas moléculas se atraem mutuamente por uma interação bastante forte, que é a ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo ou dipolo permanente e a dipolo induzido são forças intermoleculares entre as moléculas. E aí a gente termina a correção desses exercícios. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido e até a próxima.